A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso EBD, que como vocês já sabem agora está sendo online por conta da pandemia. Hoje nós vamos estudar a lição número 2 e o tema da nossa revista é Histórias de Fé e Coragem. E hoje a nossa história de fé e coragem é sobre Abraão, o amigo de Deus. Então, peguem a Bíblia, que agora é o momento daqueles que já conseguem ler, pegar a Bíblia, estudar e treinar sua leitura com a palavra de Deus e aprender mais sobre ela. O texto que a gente vai ler sobre a nossa história está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro que a gente encontra quando a gente abre a nossa Bíblia. E a gente vai ler os textos, vocês podem grifar ou anotar no papelzinho os textos principais dessa história. É Gênesis capítulo 15, versículo 6. Aí depois vai lá pro capítulo 18, aí o versículo do 9 ao 14, e depois o capítulo 21, dos versículos do 1 até o 4. Então é muito importante que depois que acabar essa aula, vocês leiam sozinhos para vocês praticarem ainda mais. E o nosso textuário, o nosso versículo memorizando da aula de hoje, está lá no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 13, que fala assim: Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Esse é o versículo que vocês têm que decorar nessa lição. Então, agora nós vamos para a nossa história. Como eu já disse, nós vamos falar sobre Abraão. Havia um homem na terra de Ur dos Caldeus que se chamava Abrão. Então, Deus ordenou a Abraão para sair dessa terra e ir para uma terra desconhecida. E, como resultado dessa obediência, se ele obedecesse, o Senhor prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. E por intermédio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só que essa promessa parecia impossível de se cumprir na vida de Abrão e Sarai, que era sua esposa, porque ela era estéril. Estéril é uma mulher que não tem uma capacidade de gerar uma criança. Já estavam avançados de idade, ou seja, eles já estavam velhinhos. Imagina uma pessoa bem velhinha ter um filho, parece um pouco difícil, né? Mas Abraão era um homem de muita fé e Deus conhecia o seu coração. Então Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou, ou seja, Abraão teve fé. E por essa atitude, Abrão, que Deus mudou o nome dele para Abraão, se tornou um modelo de fé e de obediência para todo mundo, inclusive para você e para mim. Pela intimidade que Abraão tinha com o Senhor, ele recebeu o título de amigo de Deus. Então, Abraão viajou com a sua família para a terra de Canaã. Durante um período de fome, eles foram para o Egito e depois voltaram para Betel e adoraram ao Senhor. Durante toda essa peregrinação, durante toda essa viagem, andando de lugares em lugares, Abraão morou em tendas, mas ele sempre edificava um altar de adoração ao nosso Deus. Então, o anjo do Senhor apareceu a Abraão e disse que no ano seguinte tornaria a visitá-lo. E neste tempo, Sarai, que Deus mudou o nome dela para Sara, ela teria um filho. Olha aí a promessa de Deus na vida de Abraão. E a esposa de Abraão estava na entrada da tenda. E ela riu quando ouviu o anjo dizer essas palavras. Então o Senhor, que vê todas as coisas, perguntou: Por que Sara riu? É que para Deus há alguma coisa impossível? Sara negou que estivesse rindo, mas o Senhor insistiu. Isso não é verdade. Você riu sim, porque eu vejo todas as coisas. E, chegando o tempo determinado por Deus, Sara ficou grávida
e deu à luz a um filho na velhice. O menino nasceu no tempo de Deus e foi chamado de Isaque. Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Quando o bebê completou 8 dias de nascido, foi circuncidado como Deus havia ordenado. E a nação de Israel descendeu de Isaque. E isso aconteceu porque Abraão seguiu a orientação de Deus e teve sucesso. Deus cumpriu o que prometeu a seu amigo Abraão. Quando fazemos o que agrada ao Senhor e seguimos a sua direção, podemos contar com a bênção de Deus sobre nós. O impossível aconteceu na vida de Abraão porque ele teve esperança e confiou em Deus. Mesmo nos tempos mais difíceis, igual a gente está vivendo, ele não abandonou a fé. E por isso que nós não podemos abandonar a nossa fé também. Ele não abandonou a fé no Deus que o tirou da terra de Ur dos caldeus para um lugar distante. Então, meus queridos aluninhos, o que a gente pode aprender com essa história tão maravilhosa é que nós também podemos ser amigos de Deus, assim como Abraão foi. A arma que Abraão usou foi a fé. Então, nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo ajuda em nossas orações para que ele nos dê fé e para que nós também possamos ser chamados amigos de Deus. E agora, eu tenho um desafio para você. Então, antes do nosso desafio, eu quero fazer uma revisão com vocês sobre o que a gente aprendeu nessa aula hoje. Caso algum de vocês não saiba o que é circuncisão, porque eu disse que quando Isaac nasceu ele foi circuncidado, então vou explicar bem simplesinho para vocês. Uma circuncisão é um tipo de cirurgia que é feito por razões higiênicas e religiosas e que era um costume do povo de Deus. Então, quando uma criança nascia, ela era circuncidada, o menino. O menininho era circuncidado, tá bom? Então, mais uma parte da nossa revisão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E o nome Abraão significa pai de uma multidão. E o nome Sarai, que foi mudado para Sara, significa princesa. Sara era a esposa de Abraão. E Isaac, que foi o presente que Deus deu para eles, foi o cumprimento da promessa que Deus deu para Abraão, foi o Isaac, que significa riso. Então, agora sim, nós vamos para o nosso desafio. Eu disse a vocês que quando eles estavam peregrinando, viajando para o seu destino, de lugares em lugares, eu disse que eles faziam tendas. E eu gostaria de saber se vocês já fizeram alguma tenda na casa de vocês, aquela tenda caseira que a gente usa cobertor, almofadas, lençóis e que é super divertido. Eu já fiz quando eu era criança e foi muito legal. Então, o meu desafio é que vocês façam tendas igual eu estou mostrando aqui para vocês, nessa telinha. E dentro dessa tenda, vocês façam um altar de adoração a Deus. Mas isso não precisa ser igual no tempo que Abraão fazia, não precisa ser algo difícil, mas a vida de vocês vai ser o altar. Então, vocês, dentro da sua tenda, vocês vão fazer um momento de adoração a Deus. Vocês podem fazer um cultinho com o pai de vocês, com a mãe de vocês, cantar um louvor, lembrar da fé de Abraão, pedir a Deus uma fé parecida com a dele, fazer uma oração e fazer um cultinho de adoração dentro da sua tenda. Eu sei que vocês conseguem. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e não esqueçam do memorizando. Tchau! Não deixe pra amanhã, comece nesse instante a caminhar com Deus. Cava uma escola, enquanto
está